mercado de trabalho por uma regressão na carreira pode ser uma alternativa? Quem está desempregado deve pensar estrategicamente como se colocar novamente no mercado, especialmente nestes próximos meses, em que a economia dá uma aquecida naturalmente? Essas perguntas serão respondidas hoje pelo nosso convidado no Simples Assim, mas eu te convido a dar uma olhadinha no noticiário, porque as notícias são de que o índice de desemprego deu uma leve caidinha, porque agora começam as contratações para o final do ano. Então, é um momento de você pensar também na sua carreira, especialmente se você está desempregado. As nossas questões vão ser agora respondidas pelo nosso convidado. Seja bem-vindo, Paulo Paiva, é uma alegria tê-lo conosco novamente. O Paulo, que é consultor especialista em vida, carreira e negócios. Olá, Gislaine, a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar com vocês aqui. Já sinto parte da família. É sempre bom tê-lo de volta. Obrigada por estar participando com a gente novamente, especialmente nesse assunto tão delicado. A gente sabe que o Brasil vinha já de índices de desemprego elevados, aí isso foi ainda mais agravado pela pandemia, e muitas pessoas vivem numa situação bastante complicada por causa disso, com dificuldades para se recolocar no mercado. Então, eu queria saber de você, como é que essas pessoas devem agir neste momento? Eu acredito que, assim, é claro o cenário que a gente tem aí um índice altíssimo aí de desemprego, por conta da pandemia, acho que isso acelerou, né, de uma certa forma. Agora é um momento que a gente percebe também, começando a economia a aquecer, as oportunidades elas estão surgindo, mas muitas vezes não é a oportunidade desejada que muitos merecem, né? Todos nós merecemos, mas algumas pessoas buscaram construir uma carreira e uma carreira é construída através do conhecimento, através do estudo, através da formação e de investimentos financeiros. Então, tem pessoas que buscam realmente esse lugar ao sol, que é a carreira desejada, estar fazendo aquilo que eles amam, estudaram e se apaixonaram por isso. Mas, o que acaba acontecendo é que pela falta e a escassez do trabalho em si, basicamente as pessoas estão buscando a regressão de carreira. A regressão de carreira é uma estratégia que está sendo bastante discutida agora. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais, que faz sentido, porque, de uma certa forma, o ser humano ele necessita do trabalho, ele necessita da condição financeira para poder realizar seus sonhos, né? E principalmente para construir também as questões materiais e até administrar a sua rotina, né? No seu dia a dia, aí, as suas responsabilidades de água, luz, alimentação e tudo mais. Então, a regressão de carreira ela faz sentido porque, de uma certa forma, algumas pessoas elas não conseguiram ainda atingir ou retornar àquela posição que ela já teve naquele momento, ou atingir uma posição que ela deseja, mas faz com que ela ela continue se movimentando no mercado de trabalho. Então, às vezes, você ganhar um pouco menos, estar numa posição um pouco diferente daquela da qual você deseja, é necessário nesse momento, no momento que as oportunidades elas começam a ampliar, mas que ela já vem aí de um grande momento, onde as pessoas não estavam tendo as oportunidades, elas não estavam conseguindo sair, né, e conquistar algum espaço, e agora é o momento da gente pensar e refletir que a gente tem essa capacidade de se reinventar, aprender novas habilidades, desenvolver novas competências, e por que não, de repente, trabalhar por um salário um pouco menor e construir essa carreira de uma forma organizada novamente. Agora, Paulo, o que é que significa para o currículo desse trabalhador ter essa regressão de carreira? Ele vai se sentir desvalorizado ou, num próximo emprego que ele vai buscar, o fato dele ter aceitado uma posição que está aquém da expertise dele pode prejudicá-lo? Eu acredito que não. Eu tenho trabalhado muito com diversos clientes. Eu trabalho com empresas de automobilística, metalúrgicas, empresas no ramo de aeronaves, empresas no ramo de ração. Então, eu estou ligado diretamente a profissionais da área de recursos humanos. Então, para nós que somos profissionais de gestão de pessoas, é muito natural, frente a um cenário que se apresentou nesses últimos praticamente quase 2 anos. Então, a gente entende, desde que a pessoa ela tenha essa capacidade de explicar o porquê que ela está aceitando essa posição. Então, eu acho que é um acordo que existe entre a empresa, entre o empregador e o empregado, porque ele entende, sim,
que ele tem uma posição menor, mas que ele tem um candidato muito mais forte para a vaga e que, de uma certa forma, no meu olhar, eu sempre tenho orientado a diretores e empresas que é um ganho. Eu contrato alguém que tem um skill comportamental e técnico maior, então ele vai trazer, em curto prazo de tempo, resultados muito grandiosos para a empresa. A empresa tem muito a ganhar com isso. E, por um outro lado, aquela pessoa que estava desacreditada, que estava desmotivada, que estava ali travada na sua condição financeira, né, que afeta principalmente o emocional, ela está vendo ali uma oportunidade de recomeço. Então, a gente precisa trabalhar muito mais a cabeça das pessoas, no sentido do mental, do colaborador em si, ou do candidato, né, antes de ser um colaborador, do candidato, que ele precisa entender que isso é uma questão emocional, que não tem demérito nenhum ele assumir uma posição menor e que ele pode depois voltar a construir novamente essa carreira e vai ser um novo aprendizado. Eu acho que todos nós estamos aprendendo nesse período aí de pós-pandemia, né? Então, eu acho que é um aprendizado para ambos. E eu vejo muitas pessoas trazendo inovação, trazendo criatividade para dentro do ambiente corporativo. São gestores que tinham um salário de 10 mil, hoje estão trabalhando por 4. Eram pessoas que ganhavam 3 mil e hoje estão trabalhando por R$1.800, mas que estão achando a oportunidade. E agora a gente vê e fica mais motivado a ver o comércio retomando, né? Aí frente ao Natal, frente Black Friday, tudo isso que está surgindo agora pode ser um recomeço de uma oportunidade, né? Aquilo que muitas vezes a pessoa chama de bico, eu vou fazer um bico, eu vou trabalhar por 2, 3 meses, pode se transformar em seu emprego do futuro, pode fazer com que você se torne um líder de equipe, pode fazer que você se torne um gestor, um gerente daquela loja, daquele estabelecimento, desde que você se dedique, desde que você mergulhe fortemente nesse trabalho. Paulo, tem uma questão, você citou aí que para a empresa também é um ganho, porque ela vai ter uma pessoa muito mais qualificada e ela pode entregar muito melhor a demanda e mais rapidamente. Mas uma das coisas que eu já ouvi muito em empresas é que hoje é muito difícil ter talentos. Então, que tipo de, vamos dizer assim, que tipo de acordo, ou que tipo de conduta, ou que tipo de liga vai ter esse trabalhador que aceitou fazer mais por menos e essa empresa que vai pagar menos por mais, para que depois, logo adiante, esse trabalhador não queira sair e a empresa o valorize e queira que ele fique. Isso é até tema de um dos meus livros, Retenção de Talentos, né? Que está muito ligado à área de recursos humanos e à expertise do negócio de cada empresa, que não é só atrair um colaborador, né, e contratá-lo, você tem a retenção, que é consequência dessa contratação. A retenção ela não está linkada diretamente ao salário, simplesmente ao salário. Hoje eu retenho um colaborador porque eu tenho um clima muito bom dentro da organização, porque eu tenho infraestrutura para ele. Eu tenho transporte, eu tenho alimentação, eu tenho um plano de saúde adequado para sua família, eu tenho um apoio psicológico, eu tenho odontologia. Então, entre o salário, existe também uma prateleira de benefícios que tem que ser estudada de acordo com cada faixa etária, porque nem sempre um jovem de 20 anos, ele está tendo como preferência ter um plano de saúde que vai ser descontado na folha dele, diferente de um pai de família. Hoje os RHs, eles estão cada vez mais tentando ser criativos, lógico que dentro de uma legislação que contemple gerações diferentes, né? A gente tem diversas gerações dentro de um ambiente fabril hoje, que a gente chama de geração baby boomer, geração X, Y, Z.com, jovens aprendizes e tudo mais. Então, a composição de retenção, ela é muito mais do que simplesmente o salário, ela é muito mais do que simplesmente a posição de um trabalho, de uma vaga, mas sim é a condição que esse colaborador se coloca e o quanto ele se enxerga dentro desse trabalho, dentro desse, seja um produto, seja um serviço, do que ele esteja oferecendo. É muito importante isso. E eu tenho trabalhado muito isso na mentalidade de diretores, né? É importante a gente atrair e reter pessoas que estejam condizentes com o propósito da empresa. Isso é fundamental para que você tenha uma leveza dentro do ambiente cultural e as pessoas estejam satisfeitas e felizes ali dentro. Muito bem. Paulo, para a gente encerrar, nós fizemos uma pesquisa no nosso Instagram e 100% das pessoas que participaram responderam que sim, aceitariam a regressão de carreira e de salário para voltar ao mercado de trabalho. E aí a pergunta que eu te faço, todo mundo deve considerar isso? Ou aqueles que estão desempregados há menos tempo têm opções de repente, esperar pintar uma oportunidade melhor?
eu sempre trabalho com algumas estratégias. Quando a gente fala de regressão, eu preciso primeiramente fazer uma autoavaliação, né? Se eu sou uma pessoa solteira, eu tenho ali algumas questões que eu tenho algumas obrigações dentro da minha saúde financeira. Se eu sou casado, tenho filhos, eu tenho uma outra perspectiva. Então, eu tenho que trazer essa perspectiva para análise. Isso eu trabalho muito no coaching de carreira. Então, às vezes, eu faço uma pergunta assim para um profissional. Olha, você é um engenheiro que está desempregado há 3 meses. A pergunta que eu faço o quanto você tem de rendimento financeiro que você consegue fazer um trabalho para poder se organizar e retomar o mercado. Alguns me falam, Paulo, eu tenho um bom dinheiro guardado e consigo ficar um ano aí razoavelmente tranquilo, mantendo a minha condição financeira. Outros, isso é real, existem pessoas que têm recursos financeiros e são bastante controladoras nesse sentido. Outros falam, Paulo, tudo que eu ganho eu gasto, eu já preciso daqui 30 dias de um trabalho. Essa pessoa, ela precisa de um bico, ela precisa de uma oportunidade rápida, ela não pode ter muitas escolhas, não é? Porque senão ela começa a entrar numa bola de neve, com cartão de crédito, despesas e custos. Agora, porém, aquela pessoa que ela tem uma condição melhor, a gente consegue fazer um trabalho, uma reestruturação, ela consegue se atualizar, né? Ela consegue fazer um curso online, ela consegue melhorar os skills dela técnico e comportamental, ela consegue trabalhar o LinkedIn dela de uma forma muito mais inteligente, fazendo network com os profissionais da área de recursos humanos. Muitas vezes, um coaching atrelado a um processo de headhunter, que é um caçador de talentos, vai conseguir identificar uma vaga, mas ela vai ter um custo para isso, né? Eu sempre brinco que o bom headhunter, ele cobra 100% de uma vaga conquistada. Então, tudo vai depender da condição financeira que essa pessoa tem e do tempo que ela tem. Então, a análise, ela é muito mais ampla nesse sentido, porque não é uma análise simplesmente de eu estou em busca de um trabalho, de uma posição, mas que momento que essa pessoa está, que cenário que ela está. Se ela já está trabalhando para pagar dívidas, ela precisa arrumar algum trabalho que consiga fazer com que ela retome de uma forma rapidamente. Agora, o legal é quando a gente consegue planejar, coisa que o brasileiro tem bastante dificuldade, né? De guardar um dinheiro, ter ali uma condição de se planejar. Muito bem. Paulo, a gente agradece enormemente, o tempo infelizmente acabou, mas gratidão mais uma vez por você ter estado conosco, Obrigado. Nos orientando, e aqueles que assistem ao Simples assistem neste momento tão delicado quando a gente fala em carreira, em vida profissional. Gratidão. Obrigado e espero que todos também tenham gostado da entrevista e me sigam nas redes sociais como Paulo Paiva Palestrante.